montou o seu negócio para ser o dono ou para ser o funcionário mais caro, mais cansado e mais sobrecarregado dele? Se você passa o dia inteiro colado no microscópio, se o telefone não para de tocar com as dúvidas que a sua equipe deveria resolver, e se você sente que se tirar 2 dias de folga o laboratório simplesmente para, você caiu na armadilha da operação. É o que eu chamo de síndrome da bancada. Você é um excelente técnico, mas o seu laboratório veterinário está sem um gestor. E hoje eu vou te mostrar como quebrar esse ciclo. Eu vou te ensinar a treinar, a liderar e a principalmente a confiar na sua equipe para que você possa finalmente parar de fazer tudo sozinho. O primeiro erro de quem tenta sair da operação é querer delargar as coisas. Você se cansa, joga uma tarefa na mão de um funcionário e espera que ele faça exatamente como você faria, sem nenhuma instrução. Quando dá errado, quando tem um problema, você vai lá e diz, tá vendo? Ninguém faz como eu, e volta para a bancada. Para parar de fazer tudo, o primeiro passo é mapear. Você vai pegar um papel e dividir as suas tarefas em 3 níveis. O nível 1 é o nível operacional puro. Lavagem de material, arquivar documento, receber amostra, processamento básico. Isso você não deveria estar fazendo mais há muito tempo. O nível 2 é o técnico repetitivo. Aqueles exames de rotina que outros patologistas treinados poderiam executar com segurança. E o nível 3 é o estratégico. Laudos de alta complexidade, gestão financeira e comercial. A sua meta como dono é limpar o nível 1 imediatamente. Treinar alguém para o nível 2 e focar no nível 3. Delegar não é perder o controle, é multiplicar a sua capacidade de entrega. Mas Dani, como que eu garanto que eles vão fazer certo? Essa é uma das perguntas que mais aparecem por aqui quando eu falo de gestão de equipe num laboratório veterinário. E a resposta é curta: processo. Mais especificamente, processos operacionais padrão, os famigerados POPs. Se um processo não está escrito, ele não existe. Ele é apenas uma ideia, uma sugestão, e uma sugestão gera variação. Cada pessoa faz de um jeito, cada pessoa interpreta de uma forma, e quando você percebe, o laboratório começa a depender daquela pessoa, daquela experiência individual e não da estrutura do negócio. Por isso, o primeiro passo é definir o jeito que o laboratório veterinário deve fazer as coisas. Como que a amostra entra para a rotina? Quem confere? Como que é o exame, a execução? Como que o resultado é revisado? Como que o erro é tratado internamente? Tudo isso precisa estar claro. Porque quando o processo ele é claro, o treinamento se torna muito mais fácil. E aí entra um método muito simples que eu gosto de usar para treinar a equipe. O método ele consiste em 4 passos. O primeiro passo, você faz e o funcionário te observa. Aqui, ele está entendendo a lógica do processo, a sequência das etapas e os detalhes que fazem a diferença. O segundo passo, vocês vão fazer juntos. Agora ele começa a executar, mas ainda com a tua orientação direta. É o momento de explicar o porquê das decisões. E o terceiro passo é o funcionário fazer e você observar. Aqui você começa a corrigir em tempo real pequenos ajustes que são feitos antes que o erro se torne um hábito. O quarto passo é ele fazer sozinho e você auditar o resultado. Nesse momento, o processo ele já foi transferido. Você não vai precisar mais acompanhar cada movimento, apenas vai verificar o resultado final se está dentro daquilo que você esperava. O problema é que muitos donos de laboratório veterinário vão pular as etapas. Eles mostram uma vez e esperam que a pessoa execute perfeitamente depois. Eles pulam do passo 1 e vão direto para o passo 4. E quando o erro ele acontece, a reação é sempre a mesma. Eu sabia que eu era melhor fazendo sozinho. Mas o treinamento ele vai te exigir paciência, tempo agora para te dar liberdade depois. E tem uma frase que eu gosto muito de lembrar nesse momento. Tenha em mente que o erro durante o treinamento é um investimento, enquanto que o erro na frente do cliente vai te dar um prejuízo. Agora, depois de treinar a equipe, entra a segunda parte, liderar. E liderar não é vigiar
liderar é dar a direção. Muitos donos de laboratório veterinário acreditam que a gestão de pessoas significa ficar ali monitorando tudo o tempo todo, mas isso não cria uma autonomia. Pelo contrário, vai gerar uma dependência de você nas pessoas. Uma das ferramentas mais simples e poderosas para liberar a equipe é reunião de alinhamento semanal, por exemplo. Se você não senta com a sua equipe pelo menos uma vez por semana para conversar sobre o laboratório, você está gerindo no escuro, porque os problemas eles vão acontecendo na operação e ninguém está olhando para eles de uma forma estruturada. Essa reunião não precisa ser uma longa jornada de 2 horas. Ela pode durar 20, 30 minutos, são insuficientes. O objetivo dela é muito claro. Primeiro de tudo, alinhar as prioridades da semana. O que precisa acontecer, quais exames estão demandando mais atenção, qual processo precisa de algum ajuste, melhoria, correção. E o segundo é ouvir os gargalos das pessoas. Onde que o processo está travando? Muitas vezes a equipe percebe o problema antes do gestor, mas se não existe um espaço ali para conversa sobre isso, nada vai acontecer. E o terceiro ponto, dar feedback. Feedback positivo quando algo está funcionando bem e correção quando algo precisa melhorar. Mas aqui entra um ponto muito importante. Pare de gerir pelo eu acho. Comece a gerir por indicadores. Qual é o nosso tempo médio de entrega de um resultado? Quantas recoletas a gente teve nessa semana ou nesse mês? Quantas amostras tiveram problema na entrada? Qual é o nível de satisfação dos clientes? Quando você traz números para a mesa, a conversa muda. A equipe, ela vai entender que a cobrança, ela não é pessoal e direta. É sobre melhorar um sistema que sustenta o laboratório veterinário. E isso muda completamente a cultura da sua equipe. Para caminharmos aqui para o final, eu quero que você entenda uma coisa extremamente importante. Qual é, de verdade, o papel do dono no laboratório veterinário? Porque muitos empreendedores continuam se vendo apenas como executores de exames. Mas quando o laboratório ele cresce, o papel do dono precisa mudar. O dono precisa estar no relacionamento com os clientes veterinários. Precisa fortalecer essa confiança, discutir caso, entender as necessidades do cliente de tempo de entrega, de logística, de prazo de exame. O dono, ele precisa olhar para o fluxo de caixa do laboratório, investimentos, crescimento e posicionamento. Precisa pensar em perguntas como: quais exames fazem sentido eu incluir no meu portfólio? Como que eu vou melhorar o relacionamento com os meus clientes e gerar fidelidade? Como que eu vou aumentar o valor percebido dos meus laudos? Agora pensa comigo, se você passa 8 horas por dia olhando uma lâmina, quem está pensando no futuro do laboratório veterinário? A operação, ela é sedutora, ela é deliciosa, porque quando a gente está ali executando a parte técnica, a gente sente que está produzindo, que está resolvendo, que está sendo útil, mas a verdade é que a execução, ela não constrói o crescimento. O que constrói crescimento é gestão, é ser líder de um laboratório, e isso significa aceitar essa mudança importante dentro de você. Significa entender que o seu laboratório ele pode ser maior do que a sua capacidade técnica individual. E isso exige confiar no seu sistema que você construiu. Mudar a cultura de um laboratório veterinário não vai acontecer de um dia para o outro, mas sempre começa por uma decisão. A decisão de parar de resolver tudo sozinho e começar a estruturar um negócio de verdade. Se você sente que está preso nessa operação, tentando resolver tudo sozinho e com dificuldade de estruturar a equipe, processos e o crescimento do seu laboratório, é exatamente para isso que eu criei a CELV, a comunidade de excelência laboratorial veterinária. Na CELV, a gente aprofunda gestão, padronização, qualidade, relacionamento com os clientes e estrutura do laboratório de forma prática, junto com outros profissionais que vivem os mesmos desafios. Ou, caso você precise ainda de uma orientação mais de perto minha com o seu laboratório veterinário, eu vou deixar aqui nos comentários os links da minha mentoria, onde eu acompanho a organização do seu laboratório, te ajudo a transformar essa sobrecarga em processos organizados, desenvolver a sua liderança e um crescimento estruturado. Se a gente fosse resumir essa conversa de hoje em 3 passos muito claros, seriam esses. O primeiro passo
mapeie tudo o que você faz hoje dentro do laboratório. O segundo passo, transforme essas atividades em processos claros. Terceiro, crie um ritmo de alinhamento com a sua equipe. E eu quero te deixar um desafio prático. Escolha apenas uma única tarefa operacional que você faz hoje e que toma muito do seu tempo. Pode ser passar um controle de qualidade, por exemplo. Pode ser contar o estoque. Pode ser responder coisas simples de cliente. Nessa semana, você vai escolher uma pessoa da sua equipe e vai começar com ela o treinamento de 4 passos. Só uma tarefa. Não tenta mudar tudo de uma vez. Começa pequeno, mas comece, porque o nosso objetivo é exatamente esse: tirar você da bancada e colocar você no comando do crescimento do seu laboratório veterinário. Até o próximo vídeo.